A Raquel disse durante o louvor: não existe lugar melhor para estar a não ser na presença do Pai. E meus irmãos, a palavra do Senhor declara que quando 2 ou 3 pessoas estão reunidas no nome de Jesus, Ele está reunido no nosso meio. E irmãos, irmãs, nós estamos reunidos em nome de Jesus. Nós estamos reunidos em nome de Jesus. Sabe o que isso significa? Que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador está aqui. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o nosso Senhor? Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O nosso coração precisa queimar na presença do Pai. Amém? Quero convidar você, se você puder, a ficar em pé para que juntos nós possamos ler a palavra do Senhor que está em Atos no capítulo 12. Atos no capítulo 12. Eu vou ler na versão transformadora, que é uma versão que tem uma compreensão bem mais facilitada e nos ajuda a compreender melhor as Escrituras. Amém? Atos capítulo 12 está escrito o seguinte: o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. E ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Quando Herodes viu que isso agradava os judeus, ele também mandou prender a Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois lançou-o na cadeia, sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para um julgamento público, depois que terminasse a Páscoa. Enquanto, isso é importante, irmãos, enquanto Pedro estava na cadeia, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Versículo 6. Na noite anterior em que Pedro seria levado a julgamento, Pedro dormia e ele estava preso com 2 correntes entre 2 soldados. E outros 2 soldados montavam guarda na porta da prisão. Versículo 7. De repente. Diga, de repente. De repente, uma luz intensa brilhou na cela e o anjo do Senhor apareceu. O anjo tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. E o anjo disse: agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. E Pedro deixou a cela, e Pedro saiu da cela, seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava Pedro que isso era uma visão, sem entender o que realmente estava acontecendo. Versículo 10. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão de ferro se abriu sozinho. Diga, o portão de ferro se abriu sozinho. Os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua até que, de repente, o anjo desapareceu. Por fim, versículo 11, Pedro caiu em si e disse:
É verdade mesmo. O Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Diga, onde muitos estavam reunidos para orar. Pedro bateu a porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, a moça ficou tão contente que, ao invés de abrir a porta, correu de volta para dentro para avisar a todos: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Mas, diante da insistência dela, concluíram: deve ser o anjo de Pedro. Enquanto isso, Pedro continuava a bater na porta. Quando, por fim, abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Pedro fez um sinal para que se acalmassem e lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão. E Pedro disse: contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu. Diga, contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu. Então Pedro foi para outro lugar. Versículo 20. O rei Herodes estava muito irado com o povo de Tiro e Sidom. Assim as duas cidades se uniram na tentativa de se reconciliar com o rei. No versículo 21, conseguiram uma audiência com Herodes, e no dia marcado, Herodes, vestindo as suas roupas reais, sentou-se no trono e fez um discurso para eles. O povo começou a gritar: é voz de Deus e não de homem. Versículo 23, no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu a glória a Deus, e foi comido por vermes e morreu. Versículo 24. Enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos convertidos. Quando Barnabé e Saulo terminaram sua missão em Jerusalém, voltaram levando consigo João Marcos. Vamos orar. Espírito Santo, aqui estamos nós. Abra o nosso entendimento e fale conosco para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus que nós oramos, e todo o povo diga amém. Amém, aleluia. Pode sentar-se, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos com um tema para o ano, como os irmãos sabem, que é tempo de reconciliação. O tema para esse mês é unidade, que é um privilégio dos reconciliados. E o tema para hoje é unidade. A oração perseverante dos reconciliados fortalece seus pastores e líderes. No texto que nós acabamos de ler, nós vemos sendo dito sobre duas pessoas que se chamam Tiago e também duas pessoas que se chamam João. Então, para que não haja confusão, eu vou fazer um breve esclarecimento de quem é quem, para depois nós seguirmos na nossa reflexão. Quem é o Tiago que morreu? O Tiago que morreu era irmão de João, o evangelista, aquele discípulo a quem Jesus amava. E nós sabemos disso porque em Mateus, no capítulo 4, está escrito que quando Jesus foi chamar os seus primeiros discípulos, ele viu Tiago e João que estavam trabalhando com o pai, com Zebedeu, e eles estavam consertando as redes de pesca. Eles eram pescadores. E Tiago, ele tem algumas situações em que ele literalmente pagou alguns micos. Um dos micos que Tiago pagou, alguém aqui já pagou algum mico ou não? Sabe o que é pagar mico, né? É você dar aquela bola fora, falar aquele negócio que não devia na hora errada e depois você não sabe onde você enfia a cara. Eu já fiz isso várias vezes, infelizmente. Bom, numa dessas vezes,
Tiago fez isso, pagou o mico junto com a mãe, porque a mãe de Tiago e João foram falar com Jesus e a mãe de Tiago falou para Jesus o seguinte: Senhor Jesus, quando o Senhor vier no seu reino, eu queria que os meus 2 filhos, o Tiago, talvez ela tenha dito o Tiaguinho e o Joãozinho, eu queria que o Tiago sentasse de um lado no seu trono e o Joãozinho do outro lado. E Jesus, com todo o amor do mundo, olhou para a mãe de Tiago e João e falou assim: você não tem noção do que você está pedindo, você não sabe o que você está pedindo, mas de toda forma, não sou eu que defino isso, é o Pai. E essa foi a primeira vez que ele pagou um mico junto com João. A outra vez que eles pagaram o mico foi no momento em que Jesus com seus discípulos estavam indo para uma aldeia de samaritanos, e os samaritanos não aceitaram, não quiseram receber Jesus. E eles, conhecendo aquilo que o profeta Elias tinha feito lá atrás, de pedir que descesse fogo do céu numa determinada situação e consumisse alguns soldados, Tiago então falou para Jesus, junto com João: Senhor, o Senhor quer que desça fogo do céu para consumir os samaritanos? E Jesus falou: vocês ainda não entenderam nada, né? Enfim, esses foram 2 episódios que eles não foram felizes na sua comunicação, no seu pensamento, porque eles estavam num processo de aprendizado, como eu e você. Mas, por outro lado, olha a situação de privilégio que Tiago teve. Porque nos momentos mais importantes, Jesus sempre chamava 3 discípulos: Tiago, Pedro e João. Então a gente vê isso no momento da transfiguração, né? Nós vemos os 3 junto com Jesus, quando Jesus foi orar antes de ser preso. Nós vemos os 3 juntos com Jesus no momento em que eles foram ressuscitar a filha de Jairo. Amém? Muito bem. Então, nós já sabemos quem é quem. E o outro Tiago, que Pedro manda dar notícias, é o meio-irmão de Jesus. Amém? Então, nós já sabemos quem são os 2 Tiagos. E o primeiro João que aparece, já falei que é o irmão de Tiago. E o segundo João é o João Marcos, que depois vai escrever o Evangelho de Marcos. Amém? Glória a Deus. Muito bem. O capítulo 12 de Atos que nós lemos, ele conta a história de 2 pessoas que morreram e de uma terceira pessoa que recebeu um milagre. Eu, quando comecei a olhar esse texto, eu naturalmente inclinei o meu coração para falar apenas quando Deus responde com um sim à nossa oração. Porque o que aconteceu com o apóstolo Tiago foi uma resposta muito clara e nítida do Senhor aos irmãos da igreja que estavam orando por ele. E a resposta do Senhor a essa oração foi: não, eu não vou livrar Tiago da prisão. Não, eu não vou livrar Tiago das mãos de Herodes. Isso não está no texto, mas é aquilo que nós entendemos a ler o texto. Então, meus irmãos, não faltou poder da igreja, não faltou poder do Senhor, não faltou os irmãos orarem, não faltou os irmãos clamarem. O que estava acontecendo é que Deus tinha um plano para Tiago. E no plano do Senhor para Tiago incluía que ele iria morrer ao fio da espada, como de fato isso aconteceu. E como é que nós entendemos isso? Na verdade, nós não entendemos. Certa vez, os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus, ao olhar um homem que tinha nascido cego, e disseram para ele: mas Senhor, por que esse homem é cego? Ele pecou quando estava no ventre da mãe, porque ele nasceu cego, ou foram os pais dele? E Jesus disse em João no capítulo 9, versículo 3: nem esse homem pecou, nem os pais dele pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. E aí você me pergunta: como é isso? Eu vou dizer a você:
Responderam com Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Isso é uma das muitas perguntas que nós vamos fazer quando nós estivermos diante do Senhor. Mas o fato é que Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 2, diz que tudo acontece igualmente com todas as pessoas, com a pessoa boa, com a pessoa ruim, com aquele que foi salvo pelo Senhor e também pelo pecador. No nosso mundo, tudo acontece igualmente. É lógico que no final nós vamos ver a diferença entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem. Amém? Então, Ezequiel capítulo 33, versículo 11 também diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, porque o Senhor quer que o ímpio se converta, que o pecador se converta. E no Salmo 116, versículo 15, o Senhor diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então, meus irmãos, nós temos dificuldade para compreender isso, mas às vezes o Senhor nos livra da morte, às vezes o Senhor nos livra permitindo a morte. É difícil, mas é assim que acontece. Eu tenho uma experiência. Meu pai estava numa situação de enfermidade e os médicos disseram que ele iria morrer. E eu, mais um grupo de irmãos, nós oramos e aquela enfermidade que já tinha um decreto de morte, Deus o curou. Passados-se alguns anos, meu pai de novo teve uma enfermidade, não era tão grave, e eu fui orar e o Senhor não o curou. E o Senhor me disse que na situação do meu pai, era melhor que o meu pai fosse recolhido, tendo a salvação, do que se ele continuasse vivo e se perdesse. Isso não é doutrina, isso é apenas a minha experiência, amém, irmãos? Mas eu estou compartilhando isso porque talvez possa fazer sentido para alguém ou para alguém que você conhece. E nós temos na Bíblia um exemplo que, se a pessoa tivesse morrido, por incrível que pareça, teria sido melhor para ela, para a família dela e para todo o país. Isso está em Isaías no capítulo 38, naquele famoso momento em que o rei Ezequias morre e o profeta Isaías chega para o rei e diz: rei, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai viver. Ezequias recebe aquela palavra, vira o rosto para a parede, chora, e o Senhor lhe acrescenta 15 anos. Não parece que foi uma bênção? Enquanto você está lendo isso no capítulo 38, é uma bênção. Quando você vai para o capítulo 39, você percebe que melhor era se Ezequias estivesse aceitado a vontade do Senhor. Por quê? Porque no capítulo 39, a Bíblia relata que o rei da Babilônia, com más intenções, querendo saber se valia a pena invadir Israel ou não, ele manda algumas pessoas com uma carta e com alguns presentes para Ezequias. Ezequias fica todo alegre, todo desarmado, e ele mostra todos os tesouros que ele tinha, ele mostra todas as armas que ele tinha, e aí os enviados do rei voltam com um relatório completo. E aí volta Isaías para falar com Ezequias, para dizer o erro que ele tinha cometido e o que iria acontecer por causa dessa atitude. E a atitude, a consequência dessa atitude era que a Babilônia iria conquistar o reino de Judá, e eles iriam ser dominados, iriam ser presos. Os filhos, os descendentes do rei Ezequias iriam ser levados como prisioneiros e feitos eunucos. Todos os tesouros iriam ser saqueados, roubados pelo rei da Babilônia, e o país também iria sofrer, e a história está aí, você sabe. Então, nesse exemplo, se o rei tivesse aceitado a vontade do Senhor e dormido, teria sido melhor para ele, para a casa dele e para o país dele. Então, meus irmãos, essa
experiência de Tiago nos mostra que, por vezes, quando nós oramos, quando nós clamamos, por mais que nós estejamos com o coração firmado, cheios de fé, a resposta do Senhor é não. E isso nos entristece, mas nós precisamos confiar nos planos de Deus. Isaías diz que os planos do Senhor, os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, e nós precisamos confiar nisso. Bem, isso é então a primeira experiência que esse capítulo 12 de Atos nos traz. Mas também nos fala, a partir então do versículo 5, que a igreja, apesar de ter recebido um não como resposta do Senhor na história de Tiago, a igreja continuou orando fervorosamente, porque Pedro também tinha sido preso. A igreja poderia simplesmente dizer: o Senhor respondeu com um não para Tiago, o Senhor também vai responder com um não para Pedro, não adianta orar. Mas nós não conhecemos os planos do Senhor. Então, nós como corpo de Cristo, nós como igreja, precisamos continuar a orar, mesmo que seja uma causa impossível, porque nesse caso, parecia que orar por Pedro era uma causa impossível. Pedro estava preso, Tiago tinha sido preso e tinha sido morto. A ideia, a vontade de Herodes era também matar Pedro. Mas a igreja continuava unida, orando pelos seus irmãos. E é isso que eu e você precisamos fazer. Você tem uma causa impossível, eu tenho uma causa impossível, mas nós vamos continuar a orar. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a segunda pessoa que esse capítulo 12 nos relata é justamente sobre a situação, a experiência de Pedro. E agora é a experiência de quando Deus diz sim para a nossa oração. Veja, o apóstolo Pedro já tinha sido preso outras vezes, e no capítulo 5 fala que não apenas Pedro tinha sido preso, mas os outros apóstolos, provavelmente Tiago também. E eles foram libertados da prisão, no capítulo 5, através da ação sobrenatural de um anjo. E agora, no capítulo 12, nós vemos que Pedro está preso, e ele está preso numa situação muito diferente dos demais. Pedro está numa prisão, com um braço com uma corrente amarrado em um soldado, e no outro braço uma outra corrente amarrado em um outro soldado, porque muito provavelmente devem ter dito para o rei Herodes: olha, esse Pedro já foi preso no passado e um anjo abriu a prisão e ele escapou. E Herodes, então, provavelmente se achando muito poderoso, falou assim: comigo não vai acontecer isso, quero ver como é que ele vai escapar daqui, vou colocar 2 soldados junto com ele dentro da prisão e mais 2 soldados do lado de fora, não tem como ele escapar. Mas para o nosso Deus não há impossível, amém? Aleluia, glória a Deus. E aqui, irmãos, começa a intervenção sobrenatural do nosso Senhor naquele momento. Eu imagino, isso não está escrito na Bíblia, mas eu imagino que os 2 soldados que estavam ali presos junto, guardando Pedro, talvez tivessem dito para Pedro: Pedro, nós é que estávamos aqui também junto com o seu irmão Tiago, irmão da fé, Tiago, e antes dele morrer. E você sabe, Pedro, que essa é a sua última noite. Amanhã Herodes vai te julgar e vai te matar. Você está sabendo disso? E provavelmente, irmão, se essa conversa aconteceu, Pedro deve ter dito para aqueles guardas: vou dizer uma coisa para vocês. Quando o meu Senhor estava caminhando aqui na terra, ele disse que quando eu fosse velho, e Pedro ainda não é velho, esse momento é mais ou menos no ano 44 da era cristã.
um pouco mais de 10 anos depois que o Senhor ressuscitou. Então Pedro ainda era jovem. Então muito provavelmente, se essa conversa aconteceu, Pedro disse: vou dizer uma coisa para vocês, eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor me disse que eu só iria morrer quando eu fosse velho. Então alguma coisa vai acontecer, mas amanhã eu não morro. Meu irmão, minha irmã, você não vai morrer antes da hora. O Salmo 139 diz que todos os seus dias foram escritos no livro do Senhor e eles vão se cumprir na sua vida, amém? Glória a Deus por isso, aleluia, glórias ao nosso Senhor, aleluia. Então a Bíblia diz que com essa sentença de morte que Pedro sabia que ele tinha, acorrentado por um braço ligado a um soldado, com outro braço acorrentado num outro soldado, Pedro estava dormindo. Eu não sei se você tem ansiedade, mas muitos de nós, na mesma situação de Pedro, não ia conseguir dormir, mesmo tendo uma promessa do Senhor que ele não iria morrer tão cedo. Porque às vezes nós nos esquecemos da promessa do Senhor. E quando nós nos esquecemos da promessa do Senhor, nós começamos a naufragar em meio ao mar, naufragar por falta de fé, por uma fé vacilante. Mas a Bíblia fala que naquela que seria aos olhos dos homens a última noite de Pedro, enquanto ele estava dormindo, acorrentado entre dois soldados, de repente uma luz brilhou, uma luz iluminou a prisão. Meu irmão, minha irmã, nesse momento o anjo do Senhor foi enviado. Eu não sei em que prisão você pode estar, em que escuridão da sua vida você pode estar passando, mas o Senhor está enviando a palavra dele para iluminar a sua escuridão. E o anjo não apenas apareceu e iluminou aquelas trevas, mas ele tocou em Pedro. O anjo do Senhor tocou em Pedro. A palavra do Senhor vai tocar em você e vai dizer: levante-se, levante-se, desperta, e desperta depressa. E foi isso que aconteceu. O anjo tocou em Pedro e Pedro viu aquela luz, ele viu o anjo, ele ficou tão admirado que ele achou que fosse um sonho. E o anjo começou a dizer algumas coisas para ele. E disse: levante-se depressa. E quando Pedro se levantou, as correntes se arrebentaram. Meu irmão, minha irmã, quando você se levantar na fé do Senhor, as correntes que te aprisionam, que te prendem, que te dizem qual é o seu limite, elas vão se arrebentar. Porque como nós dissemos aqui no louvor através da Raquel, Deus tem muito mais para você. Saia da sua zona de conforto, não se conforme com os limites que disseram que você tem, porque Deus é que sabe os planos, os sonhos que Ele tem a teu respeito, e são planos de paz e não de mal, para te dar futuro e esperança, não só para você, mas também para a sua família, amém? Glória a Deus por isso. Então, quando Pedro se levantou, o anjo continuou a dar orientações a Pedro, e ele disse: Pedro, se vista e calce as suas sandálias. Meu irmão, você precisa se levantar e se vestir, e não é se vestir de qualquer jeito, mas se vestir com a armadura do Senhor, se vestir com a armadura de Deus. Você precisa se vestir com a armadura de guerreiro, porque você não é mais prisioneiro, você não é mais prisioneira, você vai fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. O anjo também falou para ele vestir a capa fala sobre autoridade. O Senhor te dá autoridade, mas você tem que ter conhecimento daquilo que você é no Senhor. Você não é coitadinho, você não é coitadinha, você foi salvo pelo sangue mais precioso do universo, você é filho do Deus Todo-Poderoso, e aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida vai deixar todo mundo admirado, mas você precisa se levantar na força do Senhor, amém? Aleluia, glórias a Deus, aleluia. E o anjo também disse a Pedro: siga-me. E é isso
que o Senhor diz para nós, que nós devemos seguir ao Senhor. Precisamos obedecer ao Senhor, andar no mesmo caminho que o Senhor andou, obedecendo a palavra de Deus. O anjo disse que era para ele segui-lo. Em Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 8, está escrito: o Senhor é aquele que vai adiante de você, o Senhor será contigo, o Senhor não te deixará, o Senhor não te desamparará. Não temas e nem te espantes, meu irmão, minha irmã, por mais que as circunstâncias sejam contrárias, continue olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Atos 12, versículo 10, diz que quando eles começaram a sair da prisão, o último portão que existia, que dava para a rua, era um portão de ferro. Eu imagino que era um portão grande de ferro. E a palavra declara que quando eles se aproximaram do portão de ferro, o portão de ferro se abriu sozinho. E em Isaías capítulo 45, versículo 2 está escrito: eu, Senhor, irei adiante de você, eu endireitarei os seus caminhos tortos, eu vou quebrar as portas de bronze e vou despedaçar as fechaduras de ferro. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Irmãos, a palavra vai se cumprir na sua vida, ainda que você esteja numa noite escura, mas a luz do Senhor vai brilhar e vai te libertar dessa prisão. Amém? Aleluia, aleluia, glórias a Deus, aleluias. E quando a porta se abrir, veja que interessante, as portas da prisão, a porta de ferro foram abertas pelo poder do Senhor. Mas então Pedro vai até a casa de Maria, mãe de João Marcos, e lá, diante de uma porta, provavelmente de madeira, Pedro tem que bater, para nós entendermos que o poder não está em nós, o poder está no Senhor. É o Senhor em nós que vai abrindo os caminhos. E quando isso acontece, meus irmãos, nós temos que contar, nós temos que testemunhar, como a Raquel também fez hoje durante o louvor, para dar ânimo, para dar coragem, para dar fé, para dar esperança aos nossos irmãos. Pedro poderia ter ido para um lugar para se proteger e não ter contado nada, mas ele vai ao local em que ele sabia que as pessoas estavam orando, e a partir daquele local a informação iria correr aos demais que Deus tinha respondido a uma causa impossível. Aleluia, glória a Deus. Então eu e você, quando recebemos milagres, quando recebemos o favor de Deus, nós também precisamos contar para dar ânimo, para testemunhar daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Bem, e a terceira pessoa que esse capítulo 12 traz com evidência é Herodes. Herodes representa todas aquelas pessoas que nos fazem mal, que perseguem o povo de Deus ou que simplesmente viram as costas para o Senhor. Herodes tinha pensado no coração dele que ele iria matar Tiago antes da Páscoa e depois ele iria matar Pedro depois da Páscoa. Esse era o pensamento dele. Mas em Atos capítulo 12, versículo 21, nós lemos que um certo dia, esse Herodes, ele estava fazendo um discurso, e um historiador chamado Flávio Joséfo conta que esses trajes reais que ele usava nesse dia, era em especial, que chamava a atenção, era uma capa de prata. Então, como ele estava sob a luz do sol, o sol brilhava nessa capa, e então por isso dava aquele reflexo, e o povo então, bajulando o rei Herodes, disse que não era um homem que estava falando, mas sim que era o próprio Deus. E Herodes não deu glória a Deus, mas ele recebeu aquela glória para ele. E aí a gente vai lembrar rapidinho que os imperadores eram aclamados como deuses, e Herodes gostou daquilo. Então a Bíblia fala que ele foi ferido por um anjo
e morreu comido por vermes. E esse historiador Flávio Joséfo, ele disse que não foi instantaneamente, que imediatamente que o anjo tocou Herodes, ele começou a sentir dores terríveis na região do peito e do abdômen e foi levado carregado do trono. E aí sim, depois de 5 dias, ele morreu comido por vermes. E é interessante lembrar em Marcos capítulo 9, versículos 43 e 44, que está escrito o seguinte, que no inferno o fogo nunca apaga e o verme não morre. O anjo que libertou Pedro trouxe a morte para Herodes. O Deus que salva também é o justo juiz. E num determinado dia ele irá julgar todas as pessoas que não entregaram a vida ao Senhor. Então, meus irmãos, no início do capítulo 12, nós vemos que a obra do Senhor está sendo ameaçada porque 2 dos principais líderes estavam presos. Um foi morto e o outro estava também condenado. Mas no final desse capítulo, nós vemos que a obra do Senhor, ela continua a ser feita, as pessoas continuam a se converter e tem inclusive uma informação adicional que João Marcos, que era filho da dona da casa, ele estava indo para uma obra missionária junto com Barnabé e Paulo, mas isso é assunto para uma outra ocasião, porque isso já é bastante coisa. Bem, meus irmãos, o nosso tema é unidade. A oração perseverante dos reconciliados fortalece seus pastores e líderes. A oração poderosa, meu irmão e minha irmã, não é do pastor, não é da pastora. A oração poderosa é da igreja em união, em comunhão. Por isso nós não podemos viver sozinhos. O Salmo 133 fala isso: quão bom e quão agradável é quando os irmãos vivem em união, porque ali o Senhor ordena a bênção. Nós precisamos nos unir. Na união o Senhor ordena a bênção. Mas na desunião acontece a destruição, porque nós ficamos fracos. Mateus capítulo 12, versículo 25, Jesus disse: todo reino dividido, toda cidade dividida, toda família dividida não resistirá. A sua família, ela está dividida ou ela está unida? Você tem uma causa impossível? Qual é o seu problema impossível? Como está a sua vida? Como estão as suas emoções? Como estão seus filhos, seus netos? Como está a sua casa? Como está a sua família? Vocês estão como você acha que o Senhor gostaria que vocês estivessem? Ou tem coisa que precisa ser corrigida, que precisa ser melhorada? Se precisa fazer alguma coisa na sua casa, na sua família, tem coisa, meu irmão e minha irmã, que é Deus que vai fazer, que é impossível, mas tem coisa que somos nós que precisamos fazer. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele disse: tirem a pedra do túmulo, porque tirar a pedra era algo possível. Pedir perdão ou perdoar alguém da sua família é algo possível e o nosso dever. Então, se você precisa fazer alguma coisa nesse sentido, se você precisa dar o primeiro passo para trazer de novo união na sua casa com algum familiar, você precisa fazer isso. Você vai orar para que Deus faça o impossível, mas o possível você é que vai fazer. Amém? Glória a Deus. Quero chamar os irmãos do louvor para voltar, e depois do louvor eu vou pedir para Evelyn orar e nos conduzir numa oração por todos nós que temos uma causa impossível. Quem tem uma causa impossível aqui? Aleluia, glória a Deus, porque nós temos um Deus que não tem impossível, porque para Deus
tudo é possível. E nessas circunstâncias, meus irmãos, é que nós temos que olhar e lembrar que Deus é por nós. Por mais que os problemas, por mais que as circunstâncias sejam desfavoráveis, por mais que a nossa causa seja impossível aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus não há nada impossível. Então, enquanto nós estamos nessa terra, enquanto nós estamos nessa vida, nós vamos continuar orando, nós vamos continuar clamando, nós vamos continuar acreditando, porque nós temos uma promessa do Senhor, e a promessa diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se o seu problema, se o seu impossível não é com a sua família, se é com as finanças, a palavra declara que você vai ter para emprestar e você não vai precisar pedir emprestado. Então, seja qual for o seu problema, nós temos um Deus que olha por nós, que é por nós, que quer o nosso melhor, e nós vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas nós precisamos cruzar o nosso Jordão. Nós não podemos ficar acomodados, porque o nosso Deus peleja por nós, mas quem vai à guerra, quem vai à luta, quem veste a armadura de guerreiro somos nós, amém? Glória a Deus, vamos louvar o Senhor.